A partir de agora na sua TV F7, conheça... Agora, outra coisa, então, alguém que está no hospital, está nos últimos dias, você vai lá, prega Jesus, ele se converte, mas não há tempo hábil para ser batizado. Como fica também essa questão? Pastor, entra aí a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, entra a misericórdia, pastor. E outra palavra também, eu já deparei com muitas pessoas no seu último momento, já orei muito nos hospitais, já vi pessoas saírem da última hora sendo curadas, um milagre acontecer, mas vi pessoas partir dali mesmo com o Senhor. Aí entra naturalmente o início de tudo. As pessoas se converteram, se voltou para Cristo, pastor, aceitou Jesus como seu Salvador, confessou, fez sua confissão de fé do seu coração. Isso é uma questão agora, pastor, e de uma coisa, há uma polêmica muito grande a respeito disso, que muitas pessoas dizem assim que não tem como ser salvo, não pode ser salvo, que a pessoa tinha que passar por batismo. Eu vejo o seguinte, existe uma iniciação, e a iniciação, primeiro, antes do batismo, vem a pessoa se converter, a pessoa crer em Jesus Cristo. Quem crer, a primeira coisa é crer. Ele creu. Naturalmente, a pessoa que realmente teve esse encontro, foi algo do coração, foi algo verdadeiro que ele fez, o Senhor Jesus, tenho certeza, eu creio desta maneira, que Deus olha por esta hora, porque se saísse do hospital, obviamente ele ia passar pelos processos, né? Ia continuar a sua vida, dar seus passos no degrau, na direção da salvação. Tanto que eu quero dizer o seguinte, pastor, mesmo nós que nos convertemos, aceitamos Jesus, nos batizamos, não estamos no céu ainda. Como também alguém mesmo batizado, até batizado com o Espírito Santo, pode correr o risco de se desviar e perder a salvação, né? Então significa que existe um processo, nós estamos em processo, nós estamos dando passo. Paulo diz, aquele que pensa que está em pé, cuida. Exatamente, nós estamos dando passo. Então nós nos convertemos, fomos batizados, recebemos o Espírito Santo, mas nós temos que prosseguir, seguir. É um processo. Agora, iniciou, primeiramente como? Crendo em Jesus Cristo. A partir do que se iniciou, entra no processo. Agora, se deu tempo de ele se salvar, ou seja, se batizar, não deu tempo nem de participar de uma ceia, pelo menos, mas ele iniciou. Ele é a porta. Agora, isso não justifica o elemento que está na igreja tendo a oportunidade de passar pelo batismo e ficar lá enrolando. Nós fazemos gente que está 10 anos na igreja e não quer ser batizado e ele está lá. Então é complicado para esse tipo. Exatamente. Há necessidade. A pessoa que se converteu, a pessoa que realmente encontrou Cristo, ele vai ter que seguir os seus passos de fé, o amadurecimento, o crescimento, e vai ter que dar seus passos, obviamente. Pastor, a pessoa que se converteu de fato, recebeu Jesus, ele não vai nascer nele esse desejo de cumprir, com certeza, de se batizar. Quando o camarada estava 10 anos na igreja e ele não tem esse desejo de passar pelo batismo, eu tenho dúvida dessa conversão desse camarada. Não, com certeza. A pessoa que realmente teve encontro com Cristo, ele vai seguir. Ele vai seguir. É o discípulo. Então ele vai, o que tiver que fazer, a Bíblia diz, não, eu vou cumprir. Ele vai querer cumprir as Escrituras. E nós estamos aqui para cumprir as Escrituras. Então nós vamos cumprir no crer em Jesus, no se batizar, vamos cumprir no buscar uma vida de santificação. É um processo, é um crescimento, é um desenvolvimento até aquele grande dia. Né? Como o apóstolo Paulo mesmo disse, não que tenha alcançado, mas prossigo, né? Para alcançar. Então é uma sequência, então ele não pode parar. O crente que iniciou em Jesus, ele tem que continuar, ele tem que dar os seus passos. Obviamente, se converteu, tem que se preparar para o batismo, né? Que o batismo tem esse significado, pastor. Diante de Deus, se ele nasceu de novo, se ele se converteu em Cristo, ele tem que, esse batismo, ele tem que praticar esse ato batismal, porque ele, naquele momento, ele está declarando aos céus, né? Pertenço a Deus, ele está dando testemunho. Morri para o mundo, estou sendo sepultado, estou ressurgindo com perante o céu, perante a terra e perante o inferno, está declarando: sou nova vida, sou do novo dono, nasci de novo, né? O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, não pertenço mais ao Deus das trevas, ao reino de trevas, eu sou o reino de luz. Então ele está testificando, na verdade até é um testemunho para as outras pessoas, que ele realmente, ele deu o passo de fé, crê em Jesus, né? Ele já está dando seu testemunho perante todos, que ele agora é um servo de Deus, um discípulo de Cristo, é a iniciação, né? Muito bem. Pastor, o nome é Jesus, Senhor Jesus Cristo. Isso. Este é o nome. Jesus é Deus. É Deus. E ponto final. É tudo. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. E nós vemos o que nós vemos ali na Trindade das manifestações de Deus, né? Como Pai, como Criador, como Filho que se fez carne
e veio entregar sua vida por nós, né? E agora, como o Espírito que está em cada um de nós. Jesus fisicamente, ele só estava num lugar. Como filho, ele estava lá em Jerusalém, ele estava na Judéia, ele estava andando pelas praias da Galileia. Agora, espiritualmente, ele está na vida de todos aqueles que creem, porque ele está em Espírito. E ele é o Espírito Santo, porque na Bíblia há somente um Espírito divino. Não existe um Espírito Pai, um Espírito Filho, um Espírito Santo. Se é três pessoas, tem três Espíritos. E pior que algumas ainda falam três deuses. Aí complica mais, porque se Jesus era 100% Deus, então teria que ser 33% o Pai, 33% o Filho, 33%. Então se está tudo com ele, e Apocalipse fecha bem com ele: Rei dos Reis. Então cadê o outro rei? Exato. Senhor dos senhores, cadê o outro Senhor? Então o Pai subiu aqui, não, porque ele é o Pai, né? Não há outro nome, nem acima, nem no meio, nem embaixo. Então fechou aí: Jesus é Deus, batismo em nome de Jesus Cristo. Essa é a orientação. E olha, pastor, correta. Quem é Jesus está aqui, ó. O que Jesus mesmo disse para João: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Não um dos senhores. O Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Fechou. Né? Apocalipse 1:8. Foi o que Jesus disse para Pedro. Meus queridos, você que está nos acompanhando aqui pela tvf7.com, você que me acompanha pela internet, e nós buscamos trazer através deste programa o entendimento da palavra de Deus, da palavra que já fora revelada e que hoje precisamos do entendimento. E Deus então nos colocou o pastor aqui, o pastor Amaury Borges, e ele vai falar um pouco mais dos seus livros aqui. Nós estamos falando do livro Revelação, que tem o volume 1, volume 2, você está acompanhando aí, né? Também está passando no rodapé da sua televisão ou do seu vídeo os contatos com o pastor Amaury Borges, aqui no Paraná, em Curitiba. E ele vai falar melhor aqui dos seus livros. Esse aqui também me impressionou muito, pastor. Jesus, o nome dos nomes. É um livro que está esgotado, vai sair uma nova edição, evidentemente, porque é um livro que vendeu para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro ter esse entendimento do verdadeiro nome de Jesus. O senhor pode falar mais desses livros aqui? Sim, pastor. Então, para nossos ouvintes, sabendo Revelação, né? Ele traz consigo a história da igreja, o que aconteceu nos primeiros séculos, quando foi que entrou a doutrina da Trindade, quando foi que o nome de Jesus foi refutado, né? Então ele dá com provas documentais sobre a história da igreja, muito pesquisado, pastor, e estou colocando tudo bem esclarecido para as pessoas tomarem esse conhecimento. E o volume 2 vai tratar exatamente sobre Deus como único, né? O Deus de Israel, né? O monoteísmo. Está falando um ensinamento completo, muito bem aqui esclarecido, pastor, e sobre Jesus Cristo. Enfim, todos eles com versículos bíblicos, com ensinamento, né? Tem aqui algo para o ouvinte ter um conhecimento a respeito de Deus, conforme a Bíblia apresenta Deus, né? A pessoa vai conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Tem esse livro aqui, o Revelação. Esse outro livro, Jesus, o nome dos nomes, né? Que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, não tem um nome maior do que esse. Então ele trata tudo a respeito do nome, a importância do nome, o significado do nome, o poder do nome de Jesus, o que é realmente o que está por trás do nome de Jesus Cristo. E todos eles com referências bíblicas, né? E temos também aqui provas documentais, pastor, provas documentais a respeito do batismo em nome de Jesus e até quando ele foi praticado e como foi que ele foi tirado da história. O tentaram, mas não conseguiram. Mas está aqui, pastor, esse livro aqui, muitas pessoas, muitos pastores leram esse livro e acabou tendo uma revelação, conhecimento realmente bíblico, como deve ser a respeito do nome de Jesus, e mudaram de vida, pastor. Realmente tiveram uma mudança, uma transformação muito grande. Esse outro livro aqui é o Batismo nas Águas, essencial ou dispensável, trata do assunto a respeito da importância do batismo. Como eu falei, a teologia hoje se divide, muitos estão dizendo que o batismo não tem valor nenhum, né? É indispensável, mas aqui vai provar a importância do batismo, qual o seu significado, né? E traz um estudo do que significa a pessoa ir lá e mergulhar, e invocar o nome de Jesus,
traz um ensinamento completo, também com referências bíblicas e também contém provas documentais sobre o batismo em nome de Jesus, por teólogos, né, do mundo inteiro, muitos bem conhecidos no mundo inteiro. Muito bem. Tem mais um aí? Esse aqui, pastor, Seguir a Cristo. Enquanto eu estava escrevendo outros livros, o Espírito de Deus tocou muito no meu coração sobre justamente esse assunto aqui, seguir a Cristo. O que é ser um seguidor de Cristo? As marcas daqueles que realmente servem a Cristo. Porque hoje muita gente diz, eu tenho Jesus no meu coração, eu sou um seguidor de Cristo, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele declara ser, com aquilo que ele confessa. Então aqui trata exatamente, ele mostra o que é seguir a Cristo, quais as marcas daquele que verdadeiramente segue a Cristo, né? Então ele vai ter um ensinamento muito forte mostrando que nós, como discípulos de Cristo, nós temos que seguir a Cristo imitando, seguindo o seu exemplo. Ele deixou muitos ensinamentos para nós, né? E nós temos que seguir e pôr em prática aqui na nossa vida. Porque não adianta apenas conhecer a divindade de Jesus ou conhecer Ele de uma forma divina. Nós temos que conhecer a humanidade de Cristo. Nós temos que conhecer o que Jesus ensinou, a conduta cristã, né? E aonde entra o nosso testemunho. Então muitas pessoas dizem que seguem Jesus, mas não tem um testemunho de um cristão. Então aqui vai mostrar realmente o que é ser um cristão, a conduta cristã, né? Onde vai realmente provar que nós somos discípulos de Cristo verdadeiramente. Então esse livro aqui eu escrevi, pastor, e que as pessoas que estão lendo estão sendo muito tocadas por Deus e tem sido apenas para muitas pessoas. Amém. Muito bem. Muito bem, você está na TV F7, nós vamos terminar por aqui, mas antes de terminar, eu quero dizer que o pastor Amaury é também cantor e canta muito, mas isso você vai acompanhar no programa Talentos Anônimos, aqui pela TV F7. Procura aí na nossa página no YouTube, na nossa TV F7 na web, ou também aqui no nosso site e a tvf7.com para o mundo inteiro. Nós vamos ver Amaury Borges, Talentos Anônimos. Coisa espetacular que você vai gostar. Quantos CDs, pastor? São 4 CDs. 4 CDs, esse monte de viola e guitarra que nós estamos vendo aqui, mas isso você só vai ver no Talentos Anônimos, é outro programa. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela audiência, que Deus a todos abençoe, e espero que você tenha um entendimento da revelação de Deus para a sua vida. Okay, amém. Pastor? Foi um prazer, que Deus abençoe vocês. Eu quero aproveitar, pastor, eu vou estar lançando dentro de 2 meses um livro que conta toda a história da minha vida, e as pessoas... E é forte, quem já viu Café, veja aí Café com o Reverendo, com o pastor Amaury Borges, e você vai ver a história do testemunho dele, né? Café com o Reverendo. Então são 3 programas que nós estamos fazendo. Café com o Reverendo, estamos fazendo Talentos Anônimos, tudo com o pastor Amaury, e aqui Francisco Alves em ação, levando esse entendimento para você. Amém. Então é um prazer, que Deus abençoe vocês e que Deus continue a agir e o nome de Jesus Cristo venha ser glorificado. Pastor Marcos está lá em Portugal nos assistindo, lá em Alcobaça, e ele e a missionária Gisele, sua esposa, nos acompanha. Manda um abraço para ele lá, pastor Marcos, e o pastor Eliezer lá na França, né? Eles nos acompanham lá, assistem direto, acompanham todo o nosso trabalho pela TV F7. Manda então um abraço, pastor Eliezer e o pastor Marcos, Portugal e França. Pastor Marcos, pastor Eliezer, que Deus abençoe vocês. É um prazer que o Espírito Santo venha iluminar a vida de vocês mais e mais, e faça a obra de Deus. Tem grandes coisas para serem feitas nesses últimos dias, para a honra e glória do nome de Jesus. E é um prazer, uma alegria muito grande poder estar contactando com vocês. O meu abraço, e um dia, se Deus quiser, quem sabe nos conheceremos e podemos falar do amor de Deus, sentir a presença de Deus junto. Que Deus abençoe a todos vocês. Você acabou de assistir Conheça um pouco mais.